Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui nesta tarde para ministrar um pouco da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor irá falar aos nossos corações. Eu quero meditar com todos os irmãos um texto muito conhecido, uma passagem muito conhecida, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 8. Evangelho de João, no capítulo 3, apenas o versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Quero fazer uma oração neste momento. Querido Deus, poderoso Pai, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor concede de estar aqui na tua casa para ministrar a todos os ouvintes a tua palavra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, venha falar conosco aquilo que necessitamos de ouvir, Senhor. Pai querido, Deus de poder e glória, nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos das tuas mãos estendidas, nos abençoando e nos guardando cada vez mais, Senhor. Vem estar abençoando cada um, Senhor. Abençoa cada servo, abençoa cada serva, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esta palavra é uma palavra bastante conhecida. E se nós formos olharmos, quando João vai escrever este livro, o Evangelho de João, nós vamos ver que ele é diferente dos 3 evangelhos que o antecedem. Nós vamos ver que João, ele não vai focar em narrar os milagres e os feitos de Jesus, como fez Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ver que João, ele narra apenas 7 milagres de Jesus. E o feito de João é que ele vai concentrar mais em aproximar de Jesus Cristo. Nos seus relatos nós podemos ver, João bem próximo de Jesus Cristo, e com isso nós podemos ver o quanto o nosso mestre sofreu ao passar aqui na face da terra, o quanto ele sofreu ali no jardim do Getsêmani, o quanto ele sofreu ali no Calvário. Então nós vamos ver que o Evangelho de João, ele vai trazer essa ótica de aproximar cada um de nós cada vez mais para a presença do Senhor. Se nós formos ler o livro de João, o Evangelho, aqui nós vamos ver que nós não vamos viver uma religiosidade apenas, mas nós vamos viver o verdadeiro Evangelho. Nós não vamos ser aquelas pessoas simplesmente religiosas, que simplesmente vão à igreja uma vez por semana, mas aqui nós vamos ver o verdadeiro cristão, o verdadeiro evangelho, que ele vive cada dia, cada momento, se aproximando de Jesus Cristo, crendo na sua palavra, crendo na sua soberania, crendo na sua infinita graça e misericórdia. Então, ele é riquíssimo, esse evangelho, ele é riquíssimo e nos aproxima cada vez mais que nós lemos. Nós temos uma lição diferente a ser tirada para as nossas vidas e que nos aproxima do caminho que Jesus percorreu aqui na face da terra. Nós podemos ler as escrituras no Evangelho de João, nós podemos até sentir a respiração ofegante de Jesus Cristo quando ele estava sofrendo. Nós podemos ver que Jesus, assim como eu e você, ele passou aqui na terra e sofreu, assim como nós também sofremos. E vamos ver que nós, como servos do Senhor, nós não podemos viver apenas de aparência, nós temos que viver um evangelho genuíno. E o apóstolo João vai nos ensinar a viver pertinho de Jesus Cristo, porque ele viveu pertinho do nosso mestre, ele viveu pertinho de Jesus Cristo e passa isso aos leitores do seu evangelho. Então nós vamos ver aqui, conforme nós lemos aqui no capítulo 3, que Jesus Cristo,
ele prega em diversas ocasiões para multidões, para muitas pessoas, mas aqui no início do capítulo 3 do Evangelho de João, ele vai pregar simplesmente para uma pessoa, e essa pessoa é Nicodemos. Eu quero falar para você nesta noite que Jesus Cristo, ele abençoa toda a população, ele se preocupa com toda a nação, mas ele tem uma palavra específica para cada um dos teus filhinhos, para cada um dos teus servos. Então não pense você que você é menos importante, não pense você que Jesus Cristo não se preocupa com você, que a todo instante Ele sabe, Ele preocupa com os teus filhos, Ele se preocupa com os teus servos. Então creia que nesta noite Jesus Cristo está cuidando de você, e se precisar falar especificamente através dessa palavra, dessa mensagem, com uma única pessoa, eu tenho certeza que Jesus Cristo vai falar, eu tenho certeza que Jesus Cristo já está falando, eu tenho certeza que Jesus Cristo já está trabalhando e fazendo prodígios no meio do teu povo, no meio dos teus servos. Aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Mas para nós compreendermos e para nós entendermos quem é Nicodemos, nós vamos voltar um pouco no tempo, vamos voltar 3.500 anos e aterrissarmos ali no livro do Êxodo. Da passagem aqui nós vamos voltar 1.500 anos, e ali no livro do Êxodo nós vemos Deus escolhendo um líder, Moisés, para libertar uma nação. Ali Deus escolhendo Moisés e derramando sobre ele o teu espírito, derramando sobre ele uma poderosa unção, uma unção que nós não podemos dimensionar, uma unção tremenda e poderosa que foi capaz de tirar mais ou menos 2 milhões de pessoas que estavam na escravidão. Eu quero falar para você que a unção não é algo que você pode ver por fora, a unção não é algo que você olha e possa ver no estereótipo, mas uma unção é algo que está por dentro, unção é algo que transborda de dentro para fora. Podemos entender unção, que é aquilo que faz você chegar aonde você nunca chegaria, que capacita nós a fazermos coisas que nós nunca conseguiríamos fazer, faz com que a gente sejamos aquilo que nós nunca seríamos se não fosse a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Assim foi com Moisés. Deus derramou tamanha unção na vida dele. Era tão grande a unção que era derramada sobre a vida de Moisés, porque a tarefa que ele tinha, a obra que ele tinha para fazer era muito grande. E nós podemos observar que ela fluía e de dentro para fora, e o rosto de Moisés brilhava, o rosto de Moisés resplandecia, e foi-lhe necessário colocar uma burca para tampar que tamanho era o brilho, a glória do Senhor sobre a vida de Moisés. E aí nós vemos a história, todos os irmãos conhecem. Moisés ali recebe esta unção por parte do Senhor, liberta o povo das garras de Faraó e vai conduzindo aquela nação em meio ao deserto. E essa unção é tão grande que quando ela vai empurrando o vento, nós vamos ver o mar se abrindo, nós vamos ver o milagre acontecendo, nós vamos ver a água jorrando da rocha, nós vamos ver os milagres do Senhor em pleno deserto e o cuidado do Senhor. E os dias foram se passando, cada dia Moisés, ele recebia uma queixa diferente, atendendo milhões de pessoas ali no meio do deserto, todo dia, toda hora, a todo instante. Chegava uma pessoa na sua casa em busca de socorro, em busca de auxílio, e Moisés ali tinha que atender. Era de dia, de noite, de madrugada, e chegou um momento que Moisés já começou a ficar ali muito ocupado.
mesmo com tamanha unção que recebera da parte do Senhor, mesmo com o Espírito do Senhor sobre a vida dele, Moisés era como eu e você, de carne e osso. Moisés era falho, assim como eu e você, ser humano limitado. E o Senhor, quando Ele vê que nós estamos no limite, quando nós estamos quase com as forças esgotando, Ele já tem a solução, Ele já tem a saída. Então o Senhor vai falar para Moisés o seguinte: Moisés, escolhe 70 homens, 70 anciãos, piedosos, de boa índole, e traz para junto de você, e compartilhe a unção que eu derramei sobre a sua vida, sobre eles. Derrama aquilo que eu te entreguei, para que eles possam te ajudar a conduzir a nação, a conduzir o povo de Deus. Então nós vemos ali que Moisés, ele escolhe 70 pessoas e estende as mãos sobre ele e ora sobre eles, e nós vemos na palavra do Senhor que todos profetizaram. Tem um detalhe: todos profetizaram em uma época que o Espírito Santo não era como nós temos hoje. Todos profetizaram porque receberam do alto a unção e o Espírito Santo do Senhor sobre a vida deles. E aí nós podemos ver que formaram 70 juízes, 70 pessoas para ajudar Moisés a julgar o povo. Então vemos que Moisés ali, ele ficava sendo como referência para essas 70 pessoas. Vemos que Moisés, ele era a própria lei ali, que aquele povo, que aqueles 70 seguia para poder tomar uma decisão. E Moisés é o príncipe dos judeus. Ali vemos sendo formado ali vamos dizer ali que um Supremo Tribunal de Justiça, composto por 70 homens, 70 anciãos, e Moisés era a referência, era ali a autoridade constituída por Deus. Nas questões de maior relevância era que era levado a Moisés. E aí nós vemos que ali surge o que nós chamamos na língua portuguesa de sinédrio, esses 70 homens para julgar toda a nação de Israel, sobre a liderança do príncipe de Israel. E nós vemos no decorrer da história bíblica ali que quando Moisés ele vai ser recolhido, ele fala para o Senhor: para quem eu devo passar a liderança, para quem eu devo passar a presidência do sinédrio. E Moisés fala com ele, e Deus fala com Moisés, melhor dizendo: você vai escolher Josué, filho de Num. Este é o que vai conduzir o meu povo em meio ao deserto. E bem, os irmãos conhecem que Josué, ele conduz o povo na entrada da terra prometida, na entrada da Canaã. E vemos que aí os anos foram se passando, e quando Josué ele vai passar ali a sequência ali da presidência, vemos que ele vai passar ali para a sequência de juízes que lideravam o povo judeu. Vemos ali muitos juízes que foram formados para conduzir a nação judaica, aquele povo que outrora era escravizado, e agora eles têm uma referência, para que eles possam chegar até os caminhos do Senhor. E ali, por mais de 300 anos, nós vemos os períodos dos juízes, muitos juízes, como Otoniel, como Gideão, como Sansão,
como Débora, entre outros juízes ali que julgavam e ali liderava o povo de Israel, até chegar no profeta Samuel. Samuel era referência, para o povo, referência da justiça, referência ali de toda a autoridade sobre aquela nação. E quando Samuel ele vai passar ali o cajado, quando ele vai passar a responsabilidade, ele passa para Saul, e assim foram sucessivamente. Saul ele passa para Davi e depois para Salomão. Consequentemente, depois que Salomão morre, vem a divisão do reino, mas o sinédrio permanece. Vemos que ali essa cúpula ela permanece, essa alta corte ela permanece para conduzir o povo judeu nas decisões. Vemos que o tempo foram se passando, coisas foram agregando, valores foram agregados nesses valores de justiça do sinédrio. Muitas coisas que não era para vir na lei foram acrescentando com as diversas culturas que se foram se aproximando. Vem o cativeiro, finda o cativeiro, e depois levanta-se grandes impérios, até que surgiu os helênicos, com a figura do Alexandre o Grande. Vemos que Alexandre ele foi totalmente diferente dos seus antecessores que dominavam e que escravizavam as nações. Alexandre o Grande, ele conquistava um povo e era amigo deste povo, preservava-lhe a cultura, preservava-lhe a religião, os seus costumes, diferente dos babilônicos, dos caldeus e dos persas, que quando dominavam, chegavam e destruía toda a sua cultura, destruía toda a terra, saqueava todas as riquezas daquele povo, matava, e ali era só destruição. Mas Alexandre o Grande era diferente, ele ficava amigo daquele povo que ele conquistava. E depois de Alexandre o Grande, nós vemos que se levantou um grande império, um dos maiores impérios, o Império Romano. E o Império Romano ele herda essas características de Alexandre o Grande, das conquistas de Alexandre o Grande. O Império Romano ele vai preservar os costumes, vai preservar a religião, vai preservar ali todos os costumes daquele povo. Então Israel estava sob o domínio romano, mas preservava ali toda a sua cultura, toda a sua tradição. E vemos que nesta época, sob o domínio do Império Romano, o príncipe de Israel tinha por nome Nicodemos. Este homem, ele é o que nós vamos discorrer aqui nessa passagem de hoje. Ele ouve falar de Jesus Cristo e vai ter com ele. Para os irmãos entenderem que época que Nicodemos encontra com Jesus, foi no primeiro ano do ministério de Jesus Cristo. Se nós formos dividirmos o ministério de Jesus Cristo, vamos ver que ele é dividido em 3 partes: o ano da inauguração, o ano da popularidade e o ano da oposição. E vemos que é no finalzinho do ano da inauguração, onde Jesus está formando os seus discípulos, está acontecendo ali os primeiros milagres, é que Nicodemos tem esse encontro, esse grande encontro com Jesus Cristo. E ali ele vai ao encontro de Jesus Cristo, porque ele mesmo diz que Jesus Cristo é mestre enviado da parte de Deus. Se não fosse assim, ele não operaria tais sinais. Se não fosse assim, Jesus Cristo não operava tais prodígios. Então vemos que Nicodemos vai à procura daquele que era o carpinteiro de Nazaré. Nicodemos, aquela pessoa honrada,
A liderança de Israel estava ali naquele momento, precisando de uma palavra, precisando de alguém, e ele foi ter com Jesus. E nós vemos que o carpinteiro de Nazaré, ele é aquele que tem a água, mas não é qualquer água, é a água que jorra para a vida eterna. E eu e você, bem, nós sabemos que estamos nesta caminhada, porque já experimentamos dessa água, e nós entendemos muito bem esta passagem, porque nós já experimentamos desta água que só Jesus Cristo pode trazer. A água que nos propicia a vida eterna. E vamos ver que Nicodemos, ele vai ao encontro de Jesus Cristo, ele vai à noite. Mas por que Nicodemos vai à noite? Vamos entender que Nicodemos, apesar de príncipe de Israel, sendo a autoridade máxima da justiça ali de Israel, ele vai ali ao encontro de Jesus à noite, porque ele era comprometido. Ele era comprometido com o sistema, ele era comprometido com o sinédrio. E hoje eu quero fazer essa pergunta para todos nós: com o que ou com quem nós estamos comprometidos? Será que realmente nós estamos comprometidos com Jesus Cristo de Nazaré? Será que realmente nós estamos buscando o primeiro reino dos céus? Será que primeiramente nós estamos buscando aquilo que é do alto? Será que nós estamos buscando a verdade em primeiro lugar? Ou será que nós estamos, às vezes, como Nicodemos, estamos no auge, estamos à tona, mas muitas vezes estamos vivendo aquilo que não é verdade? E Jesus Cristo, Ele quer que nós nos convergimos para Ele como um todo, em todas as áreas da nossa vida. Será que nós estamos procurando Jesus verdadeiramente? Será que nós estamos cada dia, cada vez mais na presença do Senhor verdadeiramente, né? Vemos que Nicodemos, ele vai à noite porque ele não quer ser visto, ele quer continuar amigo do sinédrio, ele quer continuar leal ao sistema e ser como um discípulo secreto de Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo, vendo a intenção de Nicodemos, ele vai falar no versículo 19. Aqui nós podemos ver no versículo 19 do mesmo capítulo 3. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui Jesus Cristo estava retrucando Nicodemos. Olha, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Nicodemos, ele não compreende esta palavra, porque somente aqueles que vivem no Espírito é que compreendem as coisas que são do alto. Somente aquele que vive realmente uma vida em santidade é que vai compreender a voz do Senhor. E muitas vezes o Senhor está falando e muitos não estão ouvindo, muitos não estão entendendo, porque não estão vivendo em Espírito, não estão vivendo conforme o Senhor quer que nós vivamos. Muitos estão preocupados com as circunstâncias da vida, muitos estão preocupados com o status, muitos estão preocupados com as coisas terrenas, muitos estão preocupados com o que vai acontecer neste mundo. Mas Jesus Cristo quer nos mostrar uma realidade maior. Jesus Cristo quer nos mostrar que tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui ele vai passar um dia, e o que nos espera é a vida eterna. Então nós temos que tomar uma posição,
com o que nós estamos comprometidos. E a que ponto é esse nosso compromisso firmado com Jesus Cristo de Nazaré? Será que na primeira prova, será que na primeira angústia, será que no primeiro empecilho nós vamos desistir? Eu não vou na igreja mais, eu não vou congregar mais, eu não vou buscar mais, eu não vou consagrar mais, porque quanto mais eu busco, mais prova vem na minha vida, mais dificuldade vem na minha vida. O quanto nós estamos comprometidos com a obra do Senhor, o quanto nós estamos comprometidos em seguir perseverantes na presença do Senhor Jesus. Será que nós podemos abrir mão da nossa popularidade, abrir mão daquele tapinha nas costas, abrir mão daquilo que às vezes você julga que está te sustentando? Mas eu quero dizer para você nesta noite, quem te sustenta é Cristo, quem te carrega é Jesus Cristo, aleluia, quem projeta o seu futuro é Jesus Cristo. Não adianta nós ficarmos preocupados com as circunstâncias, comprometidos com as coisas deste mundo e esquecermos Jesus Cristo. Aí nós não vamos entender as palavras que Jesus Cristo fala ao nosso coração. Mas se nós ficarmos ligados no céu, se nós ficarmos ligados em Jesus Cristo, nós vamos ver, aleluia, nós vamos entender os mistérios de Deus que tem para cada um de nós. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Então Nicodemos, ele não vai entender muito bem, porque Nicodemos está na carne, porque Nicodemos não compreende as coisas que é do Espírito, e aí ele pensa que é o nascimento natural. Como posso eu voltar ao ventre da minha mãe? Ele pensa que é esse nascimento, mas esse é o nascimento natural. Mas Jesus Cristo fala que é necessário, para seguir a Ele, que rompa todas as correntes, tudo aquilo que te prende, e siga a Ele totalmente, com integridade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí Jesus Cristo, ele vai fazer um convite para Nicodemos, para deixar o sinédrio e seguir a Jesus Cristo. E é esse convite que um dia Jesus Cristo fez a todos nós: abandonar as práticas do mal, abandonar ao mundo, mas tem que ser por completo. Se você ainda tem algo que precisa ser melhorado para estar na presença do Senhor, eu tenho certeza que esse algo está impedindo você de ouvir e de entender as palavras que o Senhor tem falado aos nossos corações. Então nós temos que ficar comprometidos com o céu, nós temos que buscar primeiramente ao reino dos céus, nós temos que ver que essas coisas aqui na face da terra são coisas passageiras, e que isso aqui tudo um dia vai passar. E aí Jesus Cristo fala para Nicodemos: Nicodemos, daqui 1 ano e meio a liderança do sinédrio vai mudar, daqui 1 ano e meio tudo vai se transformar, porque você está preocupado em manter o status, porque você está preocupado em manter às vezes uma farsa, uma máscara. Estava ali no sinédrio, mas o sinédrio não conseguia preencher aquele vazio que estava em Nicodemos. Nicodemos não confiava naqueles que estavam ao seu redor, ao ponto que ele vai ao encontro daquele que pode preencher o vazio. Esse é o nosso Jesus Cristo, somente Ele pode preencher o vazio da alma. Então nós temos que partir para esse encontro cada dia, cada instante, cada vez mais, partir para encontrar com Jesus, estar na presença dEle e dispostos a largar para trás todas as circunstâncias dessa vida, todas as dificuldades dessa vida, porque só assim nós vamos entender as palavras de Jesus Cristo. Porque enquanto nós estivermos apegados com as coisas deste mundo, enquanto nós estivermos apegados com as coisas que são daqui, que são passageiras, enquanto nós estivermos preocupados com o sinédrio, enquanto nós estivermos preocupados com toda a organização, Jesus Cristo não trabalha, porque é impossível você seguir a dois senhores, é impossível. Aquilo que te atrapalha, aleluia, você tem que deixar de lado. Aquilo que te atrapalha chegar na presença do Senhor, não pode te acompanhar na caminhada com o Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus está falando com você nesta noite,
que nós temos nesses últimos dias, não ficar preocupados com as circunstâncias, com tudo o que acontece à nossa volta. E Jesus Cristo está falando: isso é passageiro, isso logo vai passar. O que permanece é a minha palavra, é a minha promessa de vida eterna para todos aqueles que acreditam. Então, se você está preocupado, está com medo das coisas, com ansiedade, com tudo aquilo que acontece hoje no mundo, tantas pragas, tantas destruições, esse vírus que está atormentando a todos, se você estiver preocupado com isso, você esquece de adorar ao Senhor verdadeiramente, você esquece de focar no céu e o medo toma conta do seu coração, e aí você pode ver, aleluia, a ansiedade tomando conta do seu coração, que outrora era preenchido pelo Espírito Santo. E o Senhor manda dizer para vocês nesta noite: não dê lugar, não dê vazão para essas coisas terrenas, não dê lugar para essas coisas que corrompem o nosso espírito, mas que nós possamos dar lugar para as coisas que são do alto, porque só assim nós vamos entender as palavras do Mestre, só assim nós vamos entender o que Jesus Cristo quer trabalhar na nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós chegamos no versículo a qual nós lemos: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é escravo do sinédrio não consegue seguir a Cristo. Aquele que acompanha este mundo não consegue seguir verdadeiramente a Cristo. Aquele que está preocupado com aquilo que acontece ao seu redor não consegue seguir verdadeiramente a Cristo. Jesus Cristo vai falar ali para Nicodemos: olha, você pode ser grande em Israel, você pode ser o mais rico ali dos judeus, quem sabe, a liderança maior da justiça ali para aquele povo, a referência do povo de Israel era Nicodemos. E Jesus Cristo vai falar para ele: olha, se você realmente seguir a mim, você vai ter a água da vida, você vai ter realmente a sua salvação, você vai ter realmente o vazio preenchido. E a sociedade de hoje não é diferente. Tem muitos andando por aí preocupados e com vazio na alma. Cabe a mim e a você apresentar Jesus Cristo para essas pessoas, porque essas pessoas estão preocupadas com o sistema, estão preocupadas, aleluia, com a fama, com o dinheiro. Eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas só Jesus Cristo tem palavras de vida eterna, e isso não compra com dinheiro nenhum, aleluia, mas com um coração quebrantado e arrependido na presença do Senhor, aleluia. Vemos que no sinédrio não salva ninguém, porque ali está dedicado, ali a lei está dedicado ali a rituais, ao passo que Jesus Cristo quer um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade, aleluia. E nesse versículo vamos ver que é aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento, ele não sabe aonde tem que passar, ele não sabe para onde tem que ir, mas ele sabe que Deus é o comandante, ele sabe que Deus está no controle de tudo, ele sabe que Deus está controlando todas as coisas. Por mais que as enfermidades tenham assolado o planeta Terra, ele sabe que a sua confiança é no Deus Altíssimo, é no Deus do céu, no Deus Todo-Poderoso. E nesta noite que a nossa confiança possa estar firmada em Jesus Cristo de Nazaré, porque é Ele que nos garante a vida eterna, é Ele que nos garante a continuidade após a morte, é Ele que ressuscitou ao terceiro dia, nos provando que Ele foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos, e todo aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
E Jesus Cristo, ele vai continuando a pregação ali para Nicodemos, falando que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para salvar toda a humanidade. Basta você crer que Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Deixemos para trás todo o embaraço, todas as barreiras, tudo aquilo que nos impede de chegar na presença do Altíssimo. Deixemos o sinédrio do lado, deixemos o sistema do lado e vamos firmes a adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos firmes, aleluia, perseverantes, aleluia, buscando primeiro o reino dos céus, aleluia, vivendo, aleluia, sem preocupar com o dia de amanhã, pois basta cada dia o seu mal. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo entender as palavras de Jesus. Tem muitas pessoas que já não estão mais ouvindo a voz do Espírito Santo, porque tem deixado a ansiedade tomar conta do coração, tem deixado essas barreiras tomar conta do coração e ficar aprisionado no seu sistema, ficar aprisionado ali no seu mundinho e não deixa Jesus Cristo entrar, trabalhar e mudar por completo a sua vida. Tem muitas pessoas que até vão na igreja, tem muitas pessoas que dizem: eu vou na igreja todo domingo, eu vou na igreja toda semana, aleluia, mas muitas vezes não tem uma entrega total, não tem uma entrega plena nos pés de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está falando conosco nesta noite: entregue por completo na presença dele, confia nele, o mais ele fará, porque ele é soberano, ele é poderoso, é ele que controla o vento. Por isso que ele está dizendo que aquele que é nascido do Espírito é como o vento, porque nós não conseguimos ver o vento, mas nós sabemos que ele está ali, não sabemos de onde o vento vem, nem para onde ele vai. Muitas vezes, no caminho que o Senhor nos coloca, nós não sabemos o que temos que passar, mas o que nos alegra é que Jesus Cristo está conosco nesta caminhada. O que nos conforta é que Jesus Cristo está controlando todas as coisas. Jesus Cristo está no comando da nossa embarcação. Por mais difícil que você possa pensar que a tua prova é, por mais difícil que você pensa que nós estamos vivendo nos dias atuais, Jesus Cristo está no comando. Jesus Cristo sempre está no controle de tudo, e Ele conhece aonde nasce o vento, sabe onde ele vai ter fim, sabe o começo, meio e fim, porque Ele é Deus, é Ele que comanda todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que nós temos que viver, dia após dia, na presença do Senhor, não se preocupando com as coisas da vida, não se preocupando com as coisas da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos estão se preocupando tanto com a vida, que estão deixando de viver, aleluia, para ficar preocupado. Mas eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, aquele que tem a água da vida, aleluia, aquele, aleluia, que faz derramar a unção sobre você, aquele que faz derramar o Espírito Santo sobre você, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. E Ele não está morto, Ele está vivo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, nós como servos, como verdadeiros crentes, nós temos que desprender de todas as amarras, aleluia, todas as coisas deste mundo. Tenta tirar o foco, tenta tirar a nossa atenção. Se você for prestar atenção nos noticiários, aleluia, você vai ver que é só destruição, é só coisas terríveis. Mas quando nós olhamos para a nossa esperança, que é Jesus Cristo, a nossa fé se renova, a nossa esperança se fortalece. Aí você pode bater no peito: eu não sei o que vai me acontecer no dia de amanhã, mas eu só sei que o meu Redentor vive. Eu não sei qual a prova, qual a dificuldade que eu tenho que enfrentar no dia de amanhã, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Jesus Cristo está comigo nesta caminhada. Não importa o que as pessoas do cinema
sinédrio vão falar, não importa o que a sociedade vai falar, eu quero estar na presença de Jesus Cristo, eu quero estar na presença do Rei, eu quero estar na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, porque somente Ele tem aquilo que o homem não pode oferecer, somente Ele tem aquilo que o mundo não pode oferecer, somente Ele tem a esperança é viva no coração daquele que teme ao Senhor, daquele que busca ao Senhor. Então busque a presença dEle cada vez mais, aleluia, viva cada vez mais como se fosse o último instante da sua vida, porque Jesus Cristo breve virá. Esta é a única certeza que nós temos, que muito em breve, nas nuvens do céu, Jesus Cristo vai arrebatar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, e aquele que fica preocupado com o mundo, aquele que fica preocupado com as circunstâncias, pode ficar às vezes desapercebido. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero encerrar essa palavra falando com você, aleluia, fique firme na presença do Senhor, fique firme na presença de Jesus Cristo, aleluia. Não importa se não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas é importante que o nosso comandante, Ele sabe, Ele conhece, e o controle está em tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, e eu quero orar com você neste momento, aleluia. Querido Deus, poderoso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, adorando e buscando a Tua face. A Tua palavra foi ministrada aos nossos corações. O Senhor colocou no meu coração esta palavra, porque tem muitas pessoas preocupadas com o dia de amanhã, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família, o que vai ser dos meus filhos. Mas eu quero dizer que o Senhor está cuidando, o Senhor sabe de todos os detalhes, o Senhor conhece o passado, o presente e o futuro. Então que nós possamos entregar nas mãos do Senhor. Meu Deus e meu Pai, abençoa os Teus servos que estão ouvindo esta palavra, vai de encontro a cada vida, e se tiver algo vazio, que o Senhor possa preencher. Se tiver alguém ansioso, que o Senhor possa entrar e visitar este coração. Se tiver alguém com uma preocupação extrema, Senhor, com medo das circunstâncias, Pai querido, que o Senhor possa entrar, fazer morada permanente, abençoar esta casa, abençoar esta família, porque o Senhor é Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a igreja. Amém.